fizeram a. Peraí. Good afternoon, guys. A gente tá conversando. Tô falando com o pessoal da gravação, tá, gente? A gente tá conversando sobre algumas coisas relacionadas à atividade avaliativa e não aconteceu nada demais até o momento, tá? A gente só tá apenas conversando. Pode continuar, Rafael. A minha pronúncia não ficou boa. Não ficou boa? Você conseguiu enviar Não. da atividade que eu passei pelo formulário? Você chegou a responder? Já Ok, respondi. certo. Ah, você foi a primeira, acabei de ver aqui. Incrível. Esse ainda não fez. É, isso também que eu queria conversar com Eu também vocês. perdi. Que eu também preciso me localizar sobre isso, que é a questão de atividade. Se eu não estiver enganada, as atividades agora também vão contar presença, tá, gente? Então, se vocês deixam de fazer uma atividade, eu acho que a cada duas atividades você leva uma falta. Eu vou, esse final de semana, como eu tô me organizando direitinho, né? Eu vou procurar saber melhor sobre isso. E aí eu passo melhor pra vocês na próxima quarta-feira, tá? Mas não deixem de fazer as atividades, até porque é uma prática, né? Vocês colocam o idioma em prática. Não adianta vocês estudarem, vocês verem aquilo, mas não praticarem com frequência, tá? Uhum. Alguma dúvida relacionada à atividade, chamada? Não, só isso. Ok, então, antes de ir, né, pro objetivo principal da aula de hoje, eu vou relembrar para vocês que as aulas estão sofrendo é, atraso devido a algumas mudanças que estão ocorrendo na minha vida pessoal, vida acadêmica e etc. Por isso que eu não consegui cumprir os dias certinho nas postagens das aulas e atividades. Inclusive, eu cheguei a comentar lá com vocês no Discord. Mas a partir dessa semana, as coisas já se normalizam e as aulas serão postadas corretamente, tá? Como eu irei postar as aulas atrasadas, as aulas faltosas de quinta-feira, eu não sei se é mais de uma, eu peço que vocês prestem atenção na hora de mandar a data e a palavra-chave referente ao dia, tá? Por exemplo, a aula que eu irei postar amanhã, na quinta-feira, é referente à aula da quinta-feira passada, do dia, se eu não me engano, dia 20. Se eu não É estiver isso Dia aí enganado, dia mesmo. 20, né? Que não foi dia 21 de postada fevereiro. isso, que não foi postada no YouTube. Então, quando vocês forem colocar a data da palavra-chave, prestem atenção ao dia referente que eu coloquei lá nas instruções da aula, tá? Vocês não colocam a data de amanhã, vocês colocam a data da semana passada, certo? Do dia 21, né? Aí eu vou postando as aulas com atraso. Caso, deixa eu ver aqui o calendário, mas eu acho que não. Em maio eu acho que não tem nenhum feriado e nenhuma quinta-feira. Não tem. Eu Acho posso que é só de tentar. Eu acho que é só 1º de maio. E o Dia das Mães, que é no segundo domingo. Primeiro de Isso. maio e 14. 14, isso, que é o Dia das Mães. Só que é um dia de domingo. Eu não posto aula dia de domingo, não. Raramente posto, só quando a gente tá atrasado mesmo. Mas, voltando, vocês preferem que tenha uma aula mais longa ou vocês preferem, no caso, aula gravada mais longa, com mais conteúdo, né? Ou seja, uma aula mais complexa, ou vocês preferem que eu poste em um dia alternativo da semana? Por exemplo, a gente tem aí uma sequência de aula na quarta-feira, aula ao vivo na quarta-feira, aula gravada na quinta-feira e na sexta-feira vocês estão livres. Aí, por exemplo, se eu fosse postar o conteúdo separado, né, uma reposição de aula, vocês preferiam que eu postasse uma aula maior em uma quinta-feira ou postar separadamente na sexta-feira? Eu acredito que uma aula mais longa seja melhor, para evitar confusão com as datas. E se Certo, tiver algum momento, algum outro problema com questão não deu para postar agora, vou ter que postar depois, não acabar misturando tudo. certo. O que você Querendo acha, ou não, Rafael? fica uma semana Passada para a semana. conseguir acompanhar direito.
Certo. Você pode repetir o que você falou, Rafa? Eu não entendi. O que a senhora achar melhor. Ok. Então eu vou fazer o que a Amanda falou, porque às vezes eu também preciso da opinião de vocês e às vezes a voz de um aluno é a voz de todos. Então eu vou fazer como a Amanda falou, uma aula mais longa, tá? Não é a aula postada dessa semana nem na próxima. Uhum. Eu vou avisar para vocês quando essa aula for a mais longa, quando for a reposição dos assuntos atrasados, tá? Sobre a nossa atividade avaliativa, tá tudo ok, né? Vocês Acredito já que sim. enviaram. Certo. Sobre a atividade avaliativa, deixa eu ver aqui se tem alguma coisa na pauta que eu esqueci de falar. Assim, se vocês não apresentarem a atividade avaliativa ou não conseguirem enviar a atividade, o PDF e o áudio bonitinho até o dia 26, né, até essa quarta-feira, às 11h59, eu peço que vocês justifiquem. Vocês mandem uma mensagem no Discord ou justifica para a coordenação para me mandar uma mensagem que vocês não conseguiram enviar a atividade, seja por um motivo pessoal, seja por um erro de envio, enfim, para que seja possível vocês realizarem uma segunda chamada. Sem justificativa, não é possível fazer essa segunda chamada, tá? Todas as coisas, todas as segundas chamadas que a gente faz aqui é necessário justificativa. Então, se vocês não justificam a falta de vocês, a atividade não entregue de vocês, automaticamente vocês não têm o direito de fazer a segunda chamada. E essa atividade avaliativa, se tiver, a gente já está começando a usar o método de presença, né, duas atividades, uma falta, não entregues, isso aí também já conta, tá? Então, se você não entregou outro formulário, que se eu não me engano foi a última atividade que eu passei, e essa, aí vocês já tem uma falta. Mesmo que vocês tenham enviado a palavra-chave. Eu vou me localizar direitinho e na próxima quarta-feira eu explico melhor isso para vocês, tá? Uhum. Tá. Uma outra coisa importante é que se você entrou em contato comigo para falar sobre alguma pendência relacionada à falta, para justificar falta, atividade, pedindo ajuda para atividade, e eu não respondi, eu peço que vocês me enviem mensagem novamente para que eu esteja cuidando da sua situação. Claro, se você não tiver ido para a coordenação. Eu vi que alguns entraram em contato comigo anteriormente, mas devido às circunstâncias, né, eu não consegui dar uma atenção maior e resolver o problema. Então, agora, se for possível e vocês ainda estiverem precisando de ajuda, eu peço que vocês entrem em contato comigo novamente. E caso eu demore para responder, gente, porque acontece muitas vezes de eu estar ocupada, por exemplo, essa semana eu estava ocupada, não estava conseguindo mesmo estar ativa no projeto, ou então muitas vezes o Discord não manda notificação do chat privado, eu peço que vocês entrem em contato com a coordenação, né? Porque acaba muitas vezes caindo no esquecimento a solicitação lá de mensagem, que eu não sei porque eu não recebo notificação, ou então de fato eu tô ocupada. E aí, pra não acumular problema de vocês, pra não dar errado, eu aconselho que vocês entrem em contato com alguém da coordenação, tá? E aí, se for o caso de uma atividade de chamada, né, mais fácil de atividade que é comigo, vocês pedem para avisar para mim que vocês entraram em contato e já resolveram o problema. E por favor, quando vocês mandarem atividade no e-mail, seja no privado, mandem com o nomezinho de vocês completo, tá? Não precisa enviar o e-mail. Só o nome de vocês tá ótimo, porque aí eu já consigo me localizar melhor, tá, gente? Então, essa questão do contato e essa questão da segunda chamada é muito importante. E os prazos, que agora vocês estão cumprindo corretamente, mas eu vou frisar que é para vocês enviarem a palavra-chave no prazo. E se não conseguir enviar no prazo, eu peço que justifique, tá? Alguma dúvida? Não. Não. Ok. Uma outra coisa.
Vocês tiveram dificuldade em mandar áudio pelo Google, pelo formulário? Eu ainda não Não, abri, então não sei, mas eu vi muita gente falando que É, a não tava Rafaela mesmo. sinalizou aqui, acabei de ver que ela sinalizou que teve dificuldade em enviar o áudio. Gente, assim, era muito mais fácil quando a gente tinha um grupo no WhatsApp, porque aí a pessoa mandava e já ficava tudo ok, né? Ou então mandava até mesmo pela plataforma do Google Classroom, que era a plataforma mesmo das nossas atividades e que é feita justamente para isso. Só que aí teve essas mudanças e tal, e eu tive que enviar, eu tive que procurar um método de vocês enviarem a pronúncia, porque querendo ou não, a gente precisa treinar a pronúncia. Então, o único jeito que eu encontrei, a única forma que eu encontrei foi o formulário, tá? Então, era pra. Eu até errei de ter colocado as perguntas obrigatórias, né? Essa questão de mandar o áudio, que só mandava se. Só conseguia responder, entregar o formulário se tivesse tudo completo, né? E enviasse os áudios. Então, inclusive, eu peço desculpas por isso, porque eu realmente não sabia que muitas pessoas iriam ter dificuldade. Mas eu acho que muitas conseguiram. E se vocês não conseguirem entregar uma atividade pelo Discord, um documento, vocês podem enviar pelo e-mail, desde que esteja me avisando que vai enviar pelo e-mail e desde que esteja se identificando também, tá? E é isso. Agora, voltando ao nosso formulário, a gente vai fazer a correção da nossa atividade, que é o homework do dia 6. É, eu não iria fazer a correção por agora, né? Eu ia enviar pelo e-mail de vocês, só que como hoje seria apenas apresentação e como já era imaginável de muitas pessoas não aparecerem, então é um conteúdo que a gente tem, né? Que é a correção da atividade. Eu vi algumas respostas de algumas pessoas, dei uma olhada bem rápida, eu ainda não corrigi e percebi alguns erros. Então, após essa correção, eu vou marcar as pessoas que devem corrigir essa atividade devido ao erro, ok? Eu vou postar a primeira atividade, obviamente, para vocês verem o que erraram. Aliás, deixa eu perguntar para vocês: tinha a opção de enviar a cópia pro e-mail de vocês quando vocês responderam o formulário? Tinha, Rafaela? Eu tinha. habilitei? Tinha? Você recebeu a cópia? Recebi. Ok, ótimo, melhor ainda. Então eu vou marcar as pessoas que devem corrigir essa atividade devido aos erros e aí vocês ficam de olho no e-mail também essa semana para eu enviar algumas observações por lá, tá? Alguns Tá. pontos que podem ser melhorados. Rafaela, você me permite já corrigir a sua atividade, ver se tá tudo ok? Ok. Tá, ok. Eu vou compartilhar a tela para vocês e vocês me dizem se tá enxergando. Meu Deus, eu não lembro qual que era. Achei. Tá mostrando para vocês? Tá. Uhum. Então tá. Vamos começar por uma questão que particularmente é fácil. Eu acho, né? Que não foi nada muito difícil para vocês. É o seguinte, aqui na primeira questão tá pedindo para vocês escreverem as frases do português para o inglês, ou seja, para vocês fazerem essa tradução, né? Vocês tiveram dificuldade, você teve, Rafaela, dificuldade de responder? Creio que não, porque tá tudo Não, correto. não, a minha dificuldade só foi pra, na fala dos áudios. Certo. Aqui tá tudo correto, tá? Não precisa corrigir essa parte não. Mas aqui a gente tá vendo, aqui a gente trabalhou especificamente com dois verbos que a gente viu lá no nosso início. O verbo beber, to drink, ou tomar, né? Beber ou tomar no sentido de beber. To drink e comer, que significa to eat. A gente sabe que quando a gente conjuga esse verbo, perde aquela partícula que vem antes do verbo, a partícula to. Né? Ele é o indicador no inglês do simple present. Ele é o indicador que aquele verbo está no infinitivo, está na forma infinitiva, na forma
original, a forma básica do verbo. Logo, quando a gente conjuga ele, a gente perde aquele indicador, ou seja, ele está em um modo verbal. E nesse caso, como a gente está trabalhando o simple present, a única coisa que a gente faz é adicionar o sujeito, adicionar o verbo e adicionar o complemento da frase. Então, a gente tem uma estrutura de sujeito, verbo e complemento na forma afirmativa. O sujeito, que pode ser o nome de uma pessoa ou pronome pessoal, tanto faz. O verbo, né, que é o verbo sem o to, a partícula to. Eu vi uma pessoa que estava conjugando o verbo com to, mas quando a gente vai conjugar, né, colocar no simple present, perde essa partícula. E o complemento da frase. Aqui em português, a gente tem eu bebo água. Como que vai ficar essa frase no inglês? Primeiro, o pronome pessoal, né? Deixa eu dar um zoom para vocês. O pronome pessoal, eu, que significa I, em inglês. O verbo to drink significa beber, quando a gente vai conjugar no simple present, tira a partícula, fica apenas drink. E água, que significa water, em inglês. Então, aqui nessa frase a gente tem I drink water, tá? Aqui é o verbo, a única coisa aqui que muda é o verbo e o complemento. O sujeito é o mesmo. Eu, que é o I, né? Significa I em inglês. Eu como, né? I eat. O to eat, né? Que é a forma infinitiva significa comer. Perde a partícula to, porque a gente está conjugando no simple present, então fica I eat. E pão, que significa bread. I eat bread, tá? A gente tem aí a nossa segunda frase. Aqui, opa, eu nem tinha percebido esse erro aqui. Aqui tá errado, tá, Rafa? O sujeito tá errado. Nesse caso, o pronome pessoal, a gente tá utilizando o pronome pessoal você. O você em inglês é you. Deixa eu mudar aqui. Nesse caso, como você errou, eu vou trazer aqui, tá? Eu nem tinha percebido. Nem eu tinha percebido. Eu vim perceber agora. Deixa eu ver. Visualizar. Ai, não tá permitido. Deixa eu permitir aqui. Deixa eu ver se vai agora. Tá, agora foi. Na segunda, na terceira aqui. Vamos lá. Você, em inglês, vocês lembram como é você em inglês? You. Isso aí, a gente tem you. No caso da Rafaela, que eu também nem tinha percebido, ela colocou o pronome pessoal I, que é eu. Você, a gente coloca you, significa you. Uhum. Bebe, você bebe leite, significa, no inglês fica drink milk. Lembrando que mesmo que esteja em outra pessoa, não esteja na primeira pessoa, a gente não coloca a partícula antes do verbo, tá, gente? A gente só coloca a partícula to antes do verbo se ele estiver na forma infinitiva. Então, como a gente está conjugando esse verbo aqui no simple present, então tem essa perda de partícula. Porque eu vi que é uma pessoa e depois eu vou sinalizar com essa pessoa que ela colocou a partícula to antes do verbo e só utiliza o verbo. Lembre-se disso, por favor, que só utiliza a partícula antes do verbo se ele não estiver sendo conjugado, tá? Só se a gente quisesse falar que tal pessoa, enfim, eu vou explicar pra vocês, eu acho que eu não usei nessa atividade, mas vocês vão ver mais ou menos como que vai ser a utilização da partícula to em uma frase. Deixa eu voltar aqui para a atividade, Rafaela, que eu já vou corrigindo. E sim, continuando, a gente aqui utilizando a estrutura, você bebe leite,
o pronome, o sujeito, no caso, o pronome pessoal que a gente está estudando, you, bebe, né? You drink, e o complemento, que é leite, nesse caso, traduzindo, milk, tá? You drink milk. Não é milk, é milk, Uhum. certo? Aqui é a mesma coisa, tá correto. Sujeito, verbo e complemento. Eu como panquecas. I eat pancakes. Sujeito, verbo, complemento. I eat ham and cheese. Uma outra coisa. Não se sintam obrigados de falar a letra D no final de and, tá? A gente pronuncia muitas vezes, quando a gente fala rápido, a gente pronuncia an. I eat ham and cheese. Ou vocês podem perceber que muitas pessoas falam I eat ham and cheese. É muito raro vocês escutarem sendo pronunciado a letra T e a letra D nas palavrinhas, principalmente no finalzinho das palavras. Então aqui o and, a gente raramente vai ouvir a letra D, né? A gente escuta mais quando a gente pronuncia ele sozinho, and. Agora quando a gente junta em uma frase, por exemplo, I eat ham and cheese, vocês percebem que ele fica ali quase inaudível, a letra D, tá? Tá. Outra coisa. Não, enfim, esqueço. Eu acho que não foi na atividade de Rafaela. Enfim. A gente tá acabando a primeira questão. Eu como pão e biscoito salgado. E você? I eat bread and crackers. And you? Não se esqueça da interrogação, tá, Rafaela? Ok. Eu bebo café e você bebe suco. I drink coffee and you drink juice. Uma coisa. Não é coffee, é coffee, tá? Coffee. E não é juice, é juice, tá? Coffee and juice, certo? Coffee and juice. Vou repetir pra vocês. I drink coffee and you drink juice. É bem chatinho de pronunciar essa palavrinha aqui, ó. Juice, suco. Mas vocês se acostumam. E a nossa última questão da primeira questão eu como biscoitos doces e você come panqueca. Fica I eat cookies and you eat pancakes. Alguma dúvida nessa primeira questão, Rafaela? Só ver Não, que só você... o do end mesmo. End. And? End. Sim. Eita. End. Sim, pode falar. Só era na dúvida do N, que do AN, o D fala o D e às vezes não fala o D. Então, Na você vai pronúncia. perceber Como a mais... senhora já explicou. Perdão, não ouvi? A senhora já explicou essa parte agora. Ah, tá. Você quer que repita ou não? Não precisa, não. Então tá bom. Vou passar para a próxima questão, tá? Se você tem dúvida, Amanda, você pode perguntar, tá? Mesmo que não Não, tenha tô feito a entendendo. atividade. A segunda questão é para vocês observarem algumas imagens que eu coloquei e escrever frases com elas. Eu pedi para que vocês usassem a imaginação de vocês e que vocês utilizassem o vocabulário, né? Então, deixa eu dar uma olhadinha rápida aqui na atividade da Não sei. Rafaela. Eu não usei muita atividade, não. Ah, eu adorei. É isso que eu queria chamar a atenção. Ai, ainda bem que eu lembrei. Tá, peraí. Deixa eu ver aqui outra coisa. Não, tá certo. Ok, vamos lá para a primeira imagem. Tem aqui uma água, né? E um verbo que a gente viu muito, né? É o verbo beber. Então, a Rafaela colocou aqui I drink water, tá? Água em inglês é water.
A gente também tem aqui um copo de chá. Eu acho que todo mundo conseguiu identificar que isso aqui é um copo de chá, não, uma xícara de chá. Porque eu tava procurando muito uma foto de chá e eu não tava encontrando. E a mais nítida de chá mesmo que eu achei foi essa aqui. Então eu espero que vocês de fato tenham identificado que isso aqui era um chá. Mas a Rafaela identificou, então eu acho que todo mundo identificou também. Ela colocou uma frase simples: I drink tea. Chá não se pronuncia tia, tá? Se pronuncia tea mesmo, tá? Aquela letra A ali, ela não tem. É como se ela não tivesse o som, né, do inglês. Só tem o som da letra T e da letra E, né, que é do I. No caso, no inglês, tá, gente? I drink tea. Outra coisa. Deixa eu ver se eu vou fazer alguma observação aqui. Não. Ah, sim, deixa eu perguntar pra vocês. Nessa aula aqui eu já tinha explicado pra vocês o verbo want. Want to like. Sim, né? Want, de querer. To want. Não? Acho que Não. não lembro. Eu também não me recordo muito não, mas eu acho que não. Aqui ela colocou tinha um suco de laranja, né? Ela colocou I like orange juice ou I like orange juice. Percebam a diferença da pronúncia. Quando a gente fala pausadamente, o que é muito raro de vocês escutarem os falantes de inglês falando, I like com essa pausa, tá, gente? I like orange juice, tá? Geralmente eles juntam ali o finalzinho da palavra com o início da outra palavra, então nesse caso ficaria I like orange juice. Então, assim, vocês falam o que fluir melhor para vocês. Se fluir para vocês falar palavra por palavra pausadamente, I like orange juice, ok, tá certo, não tá errado. Agora, se vocês falam I like orange juice, tá certo também, tá? Não tem muita diferença. A única diferença é que quem tá acostumado a falar rápido fala juntando essas palavrinhas. Quem não tá tão acostumado prefere falar palavra por palavra, fala a palavrinha por palavra, tá? Então, não tem muito segredo. Aqui ela colocou I like bread with cheese, apesar de que aqui não tem cheese, without cheese. Sim, gente, vocês vão ver a diferença entre a preposição and e a preposição with na próxima aula, tá? Sem ser dessa semana, da próxima semana que é do dia, deixa eu ver aqui no meu calendário. Opa, acho que eu não vou conseguir ter acesso. Dia 3. Isso, do dia 3, muito obrigada. Vocês vão ver essa diferença entre with e and, tá? Mas aqui, seguindo essa diferença, seria melhor colocar and, tá? Não tô dizendo que tá errado, mas seria melhor se colocasse a preposição and. I like bread and cheese. Aqui, gente, eu vi isso aqui, essa palavra muito nessa atividade, nessa parte. Eu fiquei assim, meio que confusa, porque eu não lembro de ter explicado ainda pra vocês a questão de adjetivos. Quando a gente fala sweet, que significa doce, a gente tá dizendo que aquela coisa é adorável, é amável. Ela é doce no sentido assim, de ser bom, no sentido amoroso. Isso significa que tá errado? Não, porque a gente que sabe que os biscoitos doces, eles são doces, né? Ele tem um gosto doce. Só que a palavra sweet em inglês é geralmente utilizada para se referir a coisas amáveis, pessoas adoráveis, coisas delicadas que remetem no sentido amoroso, tá? Então, quando vocês colocam cookies, quando vocês vão se referir ao biscoito doce, não é necessário utilizar a palavra sweet, porque sweet, como eu expliquei para vocês, é mais utilizada para pessoas e coisas doces, enquanto cookies em si já significa o biscoito doce,
tá? Tem essa diferença. Cracker, eu expliquei para vocês. Cracker é o biscoito salgado, a tradução é essa. É o biscoito ou bolacha salgada, seja como você chama. E cookies é o biscoito, aquele biscoito que tem recheio, esse biscoito aqui. Inclusive eu falei para vocês que a gente tem um biscoito que a gente chama cookie. Então, nesse caso, não seria necessário utilizar a palavra sweet, porque cookie a gente já sabe que é um biscoito doce. Então, toda vez que vocês forem se referir a um biscoito doce, vocês falam cookie, sem a necessidade da palavra sweet, tá? Sweet, eu vou falar novamente para vocês, é quando a gente se refere a pessoas delicadas, alguma coisa amorosa, alguma coisa amável, alguma coisa adorável, tá? Entenderam essa diferença? Entendi. Então, nesse caso, a melhor opção seria I like cookies, tá? Não precisaria do sweet. Aqui temos uma panqueca com mel e eu gostei desse exemplo. I like pancake with honey. A colocação da preposição tá não que esteja correta, mas poderia ser melhor com and. Vocês vão perceber melhor ainda essa diferença entre and e with na próxima aula, como eu expliquei para vocês. E é isso, tá? I like pancakes with honey. Alguma dúvida nessa questão, Rafaela e Amanda? Não. Não, entendi. Certo. Aqui era para vocês lerem as palavras e pronunciarem. Aqui vocês tiveram alguma dificuldade de ler ou pronunciar alguma Só palavra na pronúncia. Só na pronúncia. na penúltima? Essa aqui? A maior? Na pronúncia. Na Ah, sim. pronúncia. Ah, sim. Entendi, na penúltima. Então vamos lá. Deixa eu ver por onde que eu começo. Vocês querem ler para eu ir vendo os pontos da pronúncia de vocês? Vocês podem falar? Se vocês puderem falar, vocês podem ir, tá? Quer começar, Rafael? Tanto faz. Dá um zoom pra Tá. vocês. Tô enxergando bem, né? Aí, Ah, melhorou. Tá pequenininho demais. I eat pancakes and cookies. I eat pancakes and cookies. Isso aí. I eat pancakes and cookies. Não tem muito segredo, a pronúncia de vocês tá boa, tá? A única coisa que a gente pode melhorar um pouquinho, Rafaela, é a questão do que você fala pancakes e é pancakes, tá? Pancakes. Lembra que a letra A, ela tem o som de E. Então, sempre que você for pronunciar, você fala pancakes. Você lembra disso? Pancakes. I eat pancakes and cookies. A segunda frase. I want yogurt and granola. Granola? Como é que é granola? Tá certo. Granola. Ok. I want yogurt and granola. Ok. Eu sabia que ia ter um pouquinho de dificuldade de falar yogurt, porque eu também tive, tá, gente? Essa palavra aqui é terrível. Um pouquinho da pronúncia de vocês estão falando. Pode repetir, Rafaela ou Amanda? Eu não consegui diferenciar. I want yogurt and granola. Rafaela? I want yogurt and granola. Ah, tá correto. Pensei que tinha escutado errado. Mas é I want. I want. Tá? I want. E o yogurt é um pouquinho mesmo de falar, tá, gente? Falem yogurt. 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 Finjo que aqui tem um acento agudo no O. Ió. Como se a gente fosse falar yoga. Só que nesse caso, yogurt. E granola, né? O granola em português, tá? Que é granola. Granola. A gente tem aquele jeitinho R caipira de falar. Granola. Ou falem como se fosse um sotaque paulista, né? Que algumas pessoas têm. É granola.
Então, Granola. isso. Então, essa frase fica I want yogurt and granola. Certo? Alguma dúvida? Não? Não. Aqui, a terceira. I like to eat runny, and you? I like to want when and you. Perdão, não ouvi direito. I like to wait one and you. Ó, aqui a gente tem o verbo to eat. I like to eat honey and you, tá? Vocês pronunciaram direitinho and you. Agora, o I like to eat honey, que eu percebi que vocês não pronunciaram tão bem. Não pronunciaram tão bem. Pode repetir? I like to eat runny, and you? I like to wait honey and you. Eat. To eat honey. To Não tem eat um R aqui, tá? A gente pronuncia honey com som de R. O H, lembre-se disso que o H geralmente também no inglês tem som de R. Então, nesse caso é honey. 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 E o verbo é comer, que tem o som de eat. Não é want. Não confundam. Não confundam. Eat, que é o verbo comer, e want é o querer, tá? I Tá? like to eat honey and you. I Querem like repetir? honey and you. Isso. Amanda? I like to eat honey, and you? Isso aí, muito bem. A gente tem aqui uma maiorzinha. Podem falar. I don't like to drink water, and you don't like to drink tea. Oh my god, you're so beautiful. Eu adorei que você falou water, parecendo que tava falando com sotaque britânico. Eu sou apaixonada no sotaque britânico. Eu vou te falar a próxima, tá, gente? Rafaela? I do like to drink water and you do not like to drink tea. Isso aí. Gente, eu tô adorando que vocês falam water como se tivesse o sotaque britânico. Water. Tem essa. Ó, o sotaque britânico. Eu não expliquei pra vocês, né, a diferença entre o sotaque britânico e o americano, né? Não. Não. Ótimo, é bom que eu já explico pra vocês no próximo tópico que eu vou ensinar pra vocês. Mas basicamente, tem algumas palavras do sotaque britânico que vocês vão perceber que vão ser. Algumas palavras, não, algumas letras do sotaque britânico que vocês vão perceber que vão ser mais fortes, mais enunciadas de forma forte. Por exemplo, um exemplo muito clássico, inclusive, é Harry Potter. A gente fala Harry Potter ou Harry Potter, tanto faz. E no sotaque britânico eles falam Harry Potter. Então, tipo, é muito difícil de diferenciar às vezes. Deixa eu ver um outro exemplo. Ai, eu acho que eu não vou lembrar agora porque me deu um branco. Mas eu vou preparar uma aula sobre sotaque britânico e americano. Eu fiquei para explicar para vocês. Eu pensei que eu já tinha explicado. Eu acho que eu marquei na pauta do conteúdo de vocês. Eu marquei pensando que eu já tinha ensinado, mas eu vou trazer uma aula sobre isso, o sotaque britânico e o sotaque americano, para a gente aprender a diferenciar. Inclusive, quando vocês forem estudar, vocês podem escolher se vocês querem estudar o sotaque americano, britânico, australiano, tanto faz. A gente tem uma infinidade de sotaque, só que o que a gente estuda é o americano, porque eu tenho mais noção do sotaque americano, tá? Mas a pronúncia de vocês está certinha, tá? I don't like to drink water and you don't like to drink tea, tá? Vocês podem treinar também a agilidade de vocês para falarem como que diz? As Uhum. palavras, tá? Isso, a pronúncia. Obrigada.
mais rápido. Ano passado, eu não sei se teve na gincana, mas eu fiz com as meninas na aula ao vivo trava-língua em inglês. Eu fiz um trava-língua com as meninas e elas se deram super mal. Mas foi uma aula bem divertida, porque eu pedi pra elas falarem rápido mesmo. Porque quando vocês. Apesar de que vocês estão estudando, tá? Não é algo obrigatório. Mas quando vocês forem viajar pra fora do Brasil, esse pessoal, eles não vão ter pena. Eu vou ser bem sincera pra vocês. Eles não vão ter pena, nem todos vão ser compreensivos de ouvirem vocês falando devagar, palavra por palavra. Por isso, quando eu falo para os alunos estudarem, sempre praticar a pronúncia, porque aí vocês já vão estudar a velocidade que vocês falam as palavras, pronunciam as palavras, e também até mesmo a forma que vocês escutam. Porque, por exemplo, muitas vezes quando eles pronunciam as palavras, eles juntam essas palavras. É aquele caso do orange juice. Quem não perceber, não vai perceber que são duas palavras diferentes, né? Quem não estudar não vai perceber que é duas palavras diferentes. Então, por isso que eu sempre sinalizo também de estudar tanto a pronunciation, tanto o listen de vocês juntos. Inclusive, eu não passei nenhuma atividade relacionada ao listening de vocês, porque é bem complicado de passar atividade de áudio no Discord, porque tem um limite de documento horrível e muitos documentos ficam pesados. Então, eu vou dar um jeito, uma plataforma de trabalhar com isso. Eu tentei pelo Google Forms, inclusive era para ter uma outra questão aqui, mas não consegui colocar o áudio, tá? Mas alguma pergunta nessa questão aqui, nessa frase? Na penúltima? Então, muito Não. bem, tá, meninas? Eu vou repetir pra vocês. I don't like to drink water and you don't like to drink tea. A última dessa questão. You do not want to eat crackers. Isso aí. You do not want to eat cookies. Certo. You do not want to eat crackers. Deixa eu. Só um minuto, gente. Tá certo. Ok. Não tem nenhuma observação pra fazer pra vocês sobre essa questão. Ah, sim, tem sim. Tava tentando identificar aqui o que era e a questão do not não abreviado, tá? Aqui tá correto também. Eu ensinei pra vocês que pode utilizar tanto a forma completa, tanto a forma abreviada, que é essa aqui que a gente viu. Don't. A gente tem uma mudança de pronúncia. Don't e do not. Tá? You do not want to eat crackers. Alguma dúvida? Não. Então vamos passar para nossa última questão. É a última questão. E aí a gente encerra a nossa aula. Que é para passar as frases da forma positiva para a forma negativa do simple present. Então a gente tá aqui, you like to drink coffee. A gente tem uma estrutura de, como que diz? Na forma negativa, do simple present, tá, gente? A gente tem a estrutura de sujeito, advérbio de negação, e não se esqueçam do verbo auxiliar antes do advérbio de negação, mais verbo, mais complemento. Então aqui a gente tem o sujeito you, o verbo auxiliar que eu expliquei para vocês para que ele serve, do, o advérbio de negação not, os verbos da frase like to drink e o complemento coffee. Que tem, inclusive, errado aqui um ezinho, que eu não tinha reparado também. O corretor me ama. Ai, gente, eu também não ensinei pra vocês como habilitar o teclado para inglês, né? Oh, meu Deus, isso é pra fazer tudo logo na primeira aula. Vai fazer 3 meses de aula, vai acabar o semestre e eu não expliquei essas coisas. Mas é o corretor do celular mesmo, ele corrigia automaticamente, aí ele disse que tá errado.
Ai, meu Deus. O corretor é D, a gente, né, gente? Oh, meu Deus do céu. Uhum. Mas enfim, voltando aqui, tá correto, tá? Só faltou a letra E do. Percebi. Coffee. Isso. You do not like to drink coffee. A segunda questão positiva, I drink tea. Seguindo a nossa estrutura de frase de sujeito, verbo auxiliar. Opa! 10 minutos. Sujeito, verbo auxiliar, advérbio de negação, verbo e complemento, nós temos I do not drink tea ou I don't drink tea. A mesma coisa aqui. You don't like oh, poxa. You don't like to drink coffee. Ai, meu Deus. A nossa terceira frase, you eat bread. Por que você não colocou nenhuma abreviada, dona Rafaela? Eu ia adorar se tivesse um abreviado aqui. Porque eu achei que não podia. Oxe, mulher, eu falei que sempre pode utilizar a abreviada. Gente, sempre pode utilizar a abreviada. Eu vou explicar pra vocês de novo, tá? Uma recapitulação. É por isso que eu gosto também de corrigir as atividades com vocês. Vocês podem utilizar a forma abreviada sempre que quiserem poupar em tempo. Se eu não pedir ou a forma completa, vocês podem utilizar a forma abreviada também. Porque a forma abreviada, ela vai servir para poupar um tempinho de vocês. É uma forma mais rápida, uma forma mais curta de transformar as frases em inglês. Por exemplo, aqui a gente tem o nosso trabalho de falar You do not eat bread. A gente poderia só falar You don't eat bread. Entendeu? Então, assim, você poderia estar utilizando sim a forma abreviada. Sempre que eu ensinar para vocês a forma abreviada, vocês utilizam à vontade, tá? Só se eu pedir para escrever a forma completa. Aí vocês escrevem a forma completinha. Agora, se não, vocês podem escrever a forma abreviada. Eu até pensei que você ia utilizar. Quer dizer, eu não vi das outras pessoas, né? Eu espero também que tenham utilizado a forma abreviada. Porque o que mais vem aí é a forma abreviada. Uhum. A nossa outra questão. You eat Like. pancakes, cookies and cheese. You do not eat pancakes, cookies and cheese. Olha o tamanho dessa frase, gente. Vocês poderiam ter colocado. You don't eat pancakes, cookies and cheese. Eu não tô reclamando, tá, Rafaela? Só Aham. brincando Tá. contigo, pelo amor de Deus. I Não, like pode. jam. I like jam. I do not like jam. Ou I don't like jam. E I want to eat fruits. I do not want to eat fruits. Ou I don't want to eat fruits. Tá? Você disse que sentiu dificuldade na pronúncia para mandar os áudios. Ok, muito obrigada por sinalizar isso. Eu vou procurar um jeito de mandar. Mandar não, para vocês enviarem melhor os áudios. E é isso, gente. Pode falar, Amanda. Mas foi só na Foi só na Palavra-chave, professora, não vai esquecer. Oi? Tá chegando no final, a palavra-chave. Sim, a palavra-chave eu vou colocar na gravação, vou colocar escrita. Eu sempre gosto de colocar escrita porque muitas vezes já aconteceu, inclusive em outros cursos, do professor falar e a pessoa não entender e ficar se perguntando qual foi a palavra-chave. Então eu vou escrever, tá? Mas muito obrigada por me lembrar. E é isso. Vocês têm alguma dúvida relacionada a algo? Pronúncia, escrita de palavra? Não, a minha só foi a pronúncia. Pra Devo enviar os enviar o meu áudios. formulário hoje, eu acho. Calma. Mas Você repete o que você falou, Amanda? que eu devo enviar o meu formulário hoje. Não, o Apesar que eu já formulário. Ó, deixa eu explicar. O formulário, inclusive vou até fechar. Opa. Formulário tem uma data limite para vocês responderem. Todas as atividades, na verdade, têm uma data limite de uma semana. Formulário é aquilo. Se você passa de uma semana, ele fecha e você não consegue responder mais. Você chegou a enviar a palavra-chave dessa atividade? não. Eu tô perdida. A última que eu assisti a última aula. E a última palavra-chave que eu mandei foi. Deixa eu ver aqui, deixa eu Foi conferir. Você Rainbow? assistiu.
Você assistiu e Essa você foi a só do não arroz. respondeu a atividade. Easter. Acho que foi Easter. A última palavra-chave. Não sei. É porque quando saiu a outra professora, aí bagunçou tudo. Eu fiquei Uhum. perdida. Eu também fiquei muito Então, perdida. Te entendo. A última palavra-chave foi Raibon. Não sei se é é, assim que Qual eu foi? até falei, Raybon, Raibon. Não Ah, sei se é tá. assim. Sim, Rainbow. né? E a É... aula foi Aí Easter. a da Foi última aula, a senhora não passou escrita, não. Eu não vi no vídeo. A palavra-chave? Sim, da última. Gente, será que eu esqueci de colocar a palavra-chave? Foi gravada ou foi ao vivo, né? Foi Uhum. essa que eu ia gravar para repostar. Aí na repostagem eu não vi a palavra-chave. Ai, Jesus. Tô tentando lembrar qual foi. Ó, Que é a aula 12. aula 12. Deixa eu conferir aqui no Discord. Aula 12. Que aí acho que me ajuda a localizar melhor. Coreano. 2. Meu Deus. Minha turma. Deixa eu correr, gente. Falta pouquinho pra ela acabar. 4 minutos. Nossa, ai meu Deus, sala Pode de verificar aula. e ver direitinho depois, mandar no grupo a mensagem explicando o que foi, o que não. Ah, sim, aula 12. Nossa, mas eu coloquei. Foi essa mesmo. Deixa eu ver. Aula 12. É, ela foi a última aula. Que foi a de Easter. Palavra-chave Easter. Foi. É, Não, então tá Aí antes foi completinho. a não Rainbow. apareceu, não. Aí depois foi a Rainbow. Não, Não, aí a penúltima foi a Rainbow e a última foi a Easter. Ah, sim, certo. Foi a é, de Páscoa. Então, ok. É, e foi essa do Rainbow, se eu não me engano, que eu passei. Não. Ai, eu tô perdida. O formulário. só isso aí que eu não anotei. Tem Que é alguma a coisa aula errada. 12. Olha, é o seguinte. É um Eu pouquinho vou. complicado de acompanhar. É, tá um pouquinho Sabe? complicado de acompanhar. Com essa troca aí de dias, né? E essa troca aí de aula um aula 2 aula 3 aula 4 que eu fiquei assim perdidinha. Mas o formulário eu vou deixar aberto, Amanda. Se você puder e você quiser responder, eu corrijo, tá? Vou deixar aberto até hoje, 11h59, porque eu vi Tá. que você mandou a palavra-chave, mas não respondeu a atividade. Então, como você tem aí esses créditos de participar de todas as aulas e mandar todas as palavras-chave, eu vou te dar essa oportunidade de responder o formulário, responder essa atividade. Mas fica até mesmo um aviso para vocês que quando tiver atividade em formulário, eu não abro de novo, tá? Só Ok. se tiver a segunda chamada de alguma coisa. Eu só vou abrir porque eu vi que ela fez a atividade. A atividade não, perdão. Que ela assistiu a aula direitinho e ela participa das aulas, mas que não respondeu essa atividade. E como eu abri o formulário, já fechei a aba do formulário, a guia do formulário, eu não vou conseguir fazer isso agora. Então eu vou deixar aberto para você fazer a atividade e entregar, tá? Até hoje, que Tá amanhã eu já bom. vou ter fechado. Então Tudo eu bem. deixo aí para depois, tá? Nenhuma dúvida? Não, não. Então, ok. Rafaela, e gente, eu vou mandar as observações direitinho para vocês, se vocês tiverem observações de atividade. E Rafaela, fica de olho no teu e-mail e Amanda também, porque provavelmente vocês vão receber alguma recompensa de ter feito as atividades, tá? Que Aí, sobre a falta da semana passada, como eu não vi a palavra-chave, ainda tem como mandar ou não? Pode mandar. Tá. Pode Eu vou mandar assistir de sim. novo o vídeo para ver. Certo. Aí, se puder, manda até amanhã, tá? Tá, E é isso. Bye bye. See you. tá. viu? Sim.